Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e eu vim trazer para vocês mais dicas, mais estratégias, mais táticas para você se destacar em um grande processo seletivo. E o processo seletivo de hoje é de estágio da Mondelez, né? Essa mega empresa que tem várias marcas que fazem parte do nosso dia a dia. Então é uma grande oportunidade de você iniciar a sua carreira, construir uma carreira numa mega empresa como essa. Então não podia deixar de vir aqui e trazer dicas e táticas e estratégias para você, tá? Queria só pedir para que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante para que você continue recebendo dicas em primeira mão, beleza? Então vamos lá, sem enrolar muito, vamos direto para a página onde foi oferecido esse processo seletivo, esse programa de estágio. O que eu faço? Se você é novo aqui e ainda não conhece os meus vídeos, o que eu faço? Eu pego a página e vou te ensinando a partir dela como você pode pegar todas as informações que são voltadas para a cultura da empresa, para o que os gestores estão procurando em vocês, para que vocês, a partir dessas informações, consigam montar todas as suas estratégias. Então, vou explicar o processo seletivo, quais são os critérios de avaliação, né, as formas de avaliação e o que você pode fazer para poder se destacar. Beleza? Então, vamos lá. Tudo isso foi printado da página, como eu falei, de apresentação do processo seletivo. Então, a primeira coisa que aparece é a estrutura do processo, como ele vai funcionar. Então, primeiro, você vai passar por um teste de fit cultural, isso é muito importante, tá? Eu vou falar mais detalhadamente sobre ele. Depois você faz uma dinâmica em grupo, não vai ter painel, né? Então essa dinâmica de grupo já deve ter a presença dos gestores, né? Avaliando principalmente o conhecimento sobre os negócios da empresa, a forma como você vai interagir com os outros candidatos, e depois tem uma entrevista final. Tudo isso vai ocorrer em janeiro. Você vê aqui que tudo vai ser muito rápido aqui da Mondelez. Então é muito importante que você se prepare para que as etapas ocorram muito rápido, tá? Não está escrito aqui, mas pode ser que a entrevista seja feita no mesmo dia da dinâmica em grupo, tá? Eu não recebi nenhum comunicado, não tenho nenhuma informação, só estou falando que por conta da data e ser tudo feito em janeiro, pode ser que sejam feitos no mesmo dia, tanto a dinâmica quanto a entrevista. Vários processos seletivos, várias empresas adotam um processo seletivo assim, beleza? Porque eles querem que você já inicie em março. Então vamos lá. O que são esses testes de fit cultural? O teste fit cultural, eles querem entender se você está alinhado com a cultura da empresa, com os valores, com a forma como a empresa enxerga como ela deve funcionar, tanto no ambiente, né, na rotina de trabalho, quanto na interação, na comunicação com os seus clientes, fornecedores. E é importantíssimo que você esteja alinhado com essa cultura, com esses valores. Por quê? Você imagina que você quer trabalhar na Mondelez e aquele ambiente de trabalho, a forma como eles esperam que você se comporte, como você interaja com as pessoas, seja completamente diferente de como você age, de como você pensa. Você não vai ter compatibilidade com aquele lugar. Mesmo que seja numa mega empresa, você não vai conseguir, você não vai se sentir bem trabalhando ali. Vai ser muito contrário ao que você pensa. Por isso que é feito esse teste fit cultural, para ver se você tem um encaixe, o alinhamento com essa cultura. E aí isso pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser feito um teste comportamental, um teste situacional, né, que são testes onde eles vão contar ali um desafio, uma situação. Eles vão contar uma história e vão perguntar como você se comportaria naquele momento, o que você faria para solucionar um caso. E aí eles vão dando opções para você e você tem que, entre aspas, agir em conformidade com o que é a cultura da empresa. Claro, sem que essa resposta fira os seus valores, sem que isso seja contrário ao que você realmente faria. Você precisa analisar e entender, quais dessas opções, dessas 4 opções, eu agiria de qual forma? Aí você pode identificar, agiria de 2 dessas formas. Se essas formas, uma dessas 2 formas está mais alinhada com a cultura da empresa, você pode selecionar ela, que faz mais sentido para esse encaixe. E aí você também tem testes de valores, testes de características, onde você pode botar, por exemplo, uma graduação em relação a determinada característica, a determinado comportamento que você teria no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, de 1 a 10, quanto que você colocaria que você é criativo, que você é cooperativo, que você é uma pessoa curiosa, que gosta de aprender sobre outras áreas? É claro que você não vai colocar 10 em tudo, até porque eles vão identificar que isso é uma mentira. Ninguém é 10 em tudo. Então você tem que saber balancear aquilo de acordo com as suas características
e com a cultura da empresa. Beleza? Então, o primeiro exercício que você obrigatoriamente precisa fazer é ler muito sobre os princípios, cultura, valores da empresa. Tranquilo? Perfeito. Esse é um teste que faz com que a maior parte dos candidatos seja reprovado. Porque as pessoas acham que é um teste muito simples, eu vou olhar lá e responder o que eu quiser e acabou. E é onde segura a maior parte dos candidatos. Então, muita atenção com esse teste. Beleza? Segunda coisa. Na dinâmica em grupo, o que geralmente acontece? Na dinâmica em grupo, geralmente tem uma apresentação pessoal. Ela pode ser livre ou não. Como assim livre ou não? Elas podem te dar um tempo de 1 minuto e meio, 2 minutos, às vezes 1 minuto, só para você se apresentar, dizer quem você é. Mas não é simplesmente você chegar lá e falar, eu sou fulaninho, tenho tantos anos e, bom, eu estou fazendo o curso tal e é isso, eu estou aqui porque eu quero trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Não é isso. Você tem que aproveitar esse tempo para se vender. Você tem que aproveitar esse tempo para falar sobre características suas, competências que você conseguiu desenvolver com as suas experiências. Você tem que conseguir alinhar a cultura, os valores daquela empresa ao que você está dizendo, né, o motivo de você ter escolhido trabalhar na Mondelez. Então você precisa fazer esse tipo de conexão dentro de uma apresentação pessoal. É exatamente o que eu ensino dentro da minha mentoria para os meus alunos, né? Eu vejo que essa é uma das grandes dificuldades que os candidatos têm. Saber contar a sua história, saber se vender. É tudo isso que eu trabalho diretamente no processo seletivo, no processo de mentoria que eu realizo, um processo individual. Depois eu vou explicar com mais calma. Beleza? O que pode ser o outro tipo de apresentação? Eles podem pedir que você responda algumas perguntas, que você, ao se apresentar, conte sobre o maior desafio que você viveu na sua vida, que você conte sobre um sonho, que você conte, por exemplo, como uma das marcas da Mondelez tem algum papel representativo na sua vida. Isso já foi feito, por exemplo, no processo seletivo da Johnson & Johnson. Você escolhia um produto e tinha que contar como aquilo ali fez parte da sua vida dentro da sua apresentação pessoal. Então você precisa ter conhecimento sobre os negócios da empresa para que você, desde o momento que você se apresente, caso caia uma situação dessa, como também na hora de resolver um caso. Porque quando você faz uma dinâmica em grupo, é para você resolver um problema ou criar alguma coisa, criar um projeto, né? Então você precisa estar atento a esses pontos para saber que tipo de estratégias você vai utilizar para mostrar bem a sua comunicação, a sua cooperação, a liderança e a organização. A liderança, quando eu falo, não é mandar nas pessoas, mas trabalhar de uma maneira cooperativa, de uma maneira organizada, como se fosse um gestor daquele projeto, para fazer com que aquilo chegue ao objetivo final. Beleza? Tranquilo. E aí, depois disso, você tem a entrevista final. Tem diversas daquelas perguntas, né, que podem ser desde os seus pontos fortes, fracos, que desafios você vivenciou. Muitas perguntas são feitas a partir do momento em que você faz a tua apresentação pessoal, então você se apresenta e eles começam a pensar perguntas dali, né? Por exemplo, você pode contar sobre uma experiência que você teve numa empresa júnior ou numa outra empresa que você já fez estágio, e eles pedirem para que você detalhe mais aquilo. E aí é uma oportunidade de você mostrar competências que você desenvolveu que vão ser úteis para a Mondelez, para a área que você vai trabalhar na Mondelez. Eles podem trazer outras perguntas, por exemplo, do por que eu deveria te contratar? Por que você escolheu determinada área para trabalhar aqui? Por que você escolheu determinado curso de graduação? Então você tem que ficar atento a esses pontos e ver exatamente o que vai ser preciso para que você consiga montar exatamente o discurso para atrair a atenção dos recrutadores, beleza? Vamos lá. Então, seguindo. O que eu fiz agora? Eu vou pegar os textos que estão expostos ali na página de apresentação do processo seletivo e vou começar a mostrar para vocês características que eles esperam, como eles falam sobre valores, sobre a cultura da empresa, que você vai poder pegar esses pontos e colocar dentro do teu discurso. Presta atenção que isso aqui é muito rico, muito poderoso, tá? Então vamos lá. O que eles colocam? Fabricando memórias deliciosas desde 2012. Para aqui só um pouquinho, antes da gente começar a ler. Fabricar memórias, isso tem muito a ver, sabe com o quê? Experiência. A experiência que é gerada a partir do momento que você consome aquele produto, que você compra aquele produto. E muitas empresas trabalham diretamente com experiências. Você não pode esquecer disso, por exemplo, quando você estiver solucionando um problema na dinâmica.
qual é a experiência que vai ser atingida a partir do momento que a pessoa compre aquele produto. Quando a pessoa compra um chocolate, um tipo de chocolate, não é simplesmente porque ela está com fome e quer comer ali, mas ela quer ter um prazer, ela quer ter um tipo de experiência diferente. Quando ela compra, por exemplo, um chiclete, quando ela compra uma bala, um biscoito, são coisas diferentes. Por exemplo, a Coca-Cola, ela vende uma experiência para você através de vários dos produtos dela. A Ambev, a Nestlé, a Mondelez. Então você tem que ter esse pensamento quando você for, por exemplo, construir a embalagem de um novo projeto, de um novo produto, na verdade. E isso já caiu, por exemplo, na Ambev. A Ambev uma vez perguntou pediu, né, na sua dinâmica para que os candidatos construíssem uma bebida do futuro. Só para você ter uma ideia. Você tinha que pensar num novo produto, para que público-alvo ela seria destinada, como é que seria a embalagem, se ela seria uma bebida alcoólica ou não alcoólica, qual era a experiência que levaria para aquelas pessoas. Então isso tudo é muito importante. Então você fabrica memórias a partir disso. Né? Por exemplo, quando você era mais novo, mais criança e tudo mais, de repente você bebia algum dos sucos que a Mondelez faz, você comia chicletes e lembra da infância por conta disso. Então se constrói uma experiência para que você tenha isso em memória. Então olha como isso é importante você já perceber a partir desse momento até para a solução de casos. Vamos lá, vamos continuar. Eles falam aqui: oi, prazer, somos uma marca nova, mas construída sobre a fundação de várias empresas. A maioria com mais de 100 anos. O nosso propósito é contribuir para um mundo melhor. Já tem um propósito escrito aqui, tá? Então você pode utilizar de repente isso no seu discurso, na sua apresentação. Olha isso aqui, fazendo o snack certo. O snack, né, seria ali o produto, o lanche, para o momento certo, do jeito certo. Isso aqui é experiência pura. É experiência pura isso. Aí eles falam, né? Por isso temos um amplo portfólio de snacks de alta qualidade, feito com os ingredientes e embalagens sustentáveis. Para aqui de novo. Olha como é importante você ter conhecimento sobre os negócios da empresa. Porque a partir desse momento, você vai entender quais são os produtos da Mondelez, para quem eles são destinados e quais são as áreas, né? Os nichos que eles envolvem. Como eu falei, pode ter bala, pode ter biscoito, pode ter suco, pode ter chocolate. Então cada um tem um nível e cada um é feito para um determinado tipo de público. Pode ser um público mais jovem, um público mais idoso, um público que está procurando bebidas light. Então você tem que direcionar e pensar sempre sobre isso. Cada tipo de público tem uma expectativa em relação a um produto. Beleza? E aí eles falam aqui, né? Isso aqui são só informações da empresa mesmo, né? No Brasil possuímos 7 mil colaboradores, somos líderes e co-líderes que atuamos aqui nas áreas de chocolate, gomas, balas, biscoitos, bebidas em pó, sobremesas, pó e queijo. E aí falam aqui dos pontos de venda deles, tá? Vamos lá. Essas são as marcas, né? Que eu consegui printar ali, tem muito mais, né? Isso aqui ficava passando ali na tela, então ficavam várias marcas. Então tem várias marcas extremamente conhecidas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, Bis, Babalu, Chiclete, Chocolícia, Clyde, né, Clorets. Então são marcas muito conhecidas. Oreo também. E aí eles falam aqui, olha uma outra informação importante. Eles falam, ó, 73% da quantidade de pessoas estagiárias são mulheres, cis, trans ou não binárias. Então, olha só. E eles falam aqui, exatamente o que eu ia falar, 80% do nosso programa é voltado para a contratação de diversidade. Então, por exemplo, quando eles perguntarem para você por que você quer trabalhar na Mondelez, você concorda comigo que você poderia utilizar que uma das justificativas seria querer trabalhar num ambiente que respeita as pessoas pelo que elas são, um ambiente que valorize a diversidade? Tá vendo como você já consegue encaixar o teu discurso para você responder, por exemplo, uma pergunta como essa, até mesmo colocar essa frase na tua apresentação pessoal? São esses pontos que você precisa ficar atento para poder trabalhar em relação à cultura da empresa. Tranquilo? Outra. Sustentabilidade está em tudo que fazemos. Mais um ponto. Isso pode ser um propósito, né? A vontade de querer participar de uma empresa que tem a sustentabilidade como um dos seus pilares. Várias pessoas acabam escolhendo, por exemplo, os seus cursos de graduação porque tem a sustentabilidade muito envolvida em todas as possibilidades de trabalho.
Então isso pode ser um dos seus propósitos para você utilizar nas suas respostas. Tá? E aí eles falam aqui, né? Estamos no caminho certo para reduzir o impacto ambiental, afinal o que criamos hoje reflete no futuro de todos amanhã. Beleza? Então está bem justificado aqui que você pode utilizar isso. E aí eles falam aqui, né? O programa Cocoa Life estimula o reflorestamento, 100% das nossas fábricas utilizam energia limpa, investimos em ações de reciclagem, iniciativas locais de não realização de testes em animais. Então são pontos que você pode ir aumentando, enriquecendo o conteúdo do que você fala. Tá? E aí eles falam por aqui, ó. Não paramos por aí. Durante a pandemia, compreendemos a importância de unir forças, mesmo que distantes, e aumentamos nossas participações sociais. E isso acaba sendo um ponto também de destaque quando você for falar sobre as suas experiências, de você poder contar sobre ações sociais que você participou, por exemplo, trabalhos voluntários que você já fez. Então isso é bem importante, bem interessante para você poder unir a tua ideia em relação à tua contribuição para as pessoas que precisam, para as ações sociais e também o que a empresa já faz. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma outra coisa muito importante, né? Aqui em cima, novamente, eles vão falar, ó, buscamos valorizar o bem-estar de nossos colaboradores, além de priorizarmos diversidade, equidade e inclusão e sustentabilidade em tudo que fazemos. Para isso, temos um comitê de diversidade que atua em 4 frentes. Beleza. Mais uma vez, você pode justificar a tua escolha da empresa também por isso. Não é só por isso que outras empresas também fazem. Mas você pode incluir isso no seu discurso. Tranquilo? E aí, ó, eles falam da missão. Liderar o futuro dos snacks, oferecendo o snack certo no momento certo, feito da maneira certa. Mais uma vez, falam de experiência completa para o consumidor. É muito mais do que comprar para comer um snack, um chocolate ou uma bala. É uma experiência que é gerada. Para que os nossos valores, para que o propósito de empoderar os consumidores a comer o snack certo, a consumir o snack certo, a direcionar para que o consumidor escolha aquela experiência. Beleza? E aí mais uma. Tem bastante coisa nesse aqui que dá pra gente trazer, dá pra gente colocar, né, no nosso discurso. E aí dentro disso tudo, eu trouxe essa frase aqui, ó. Aqui você pode nos ajudar a desenvolver novas memórias de infância para a próxima geração e desempenhar um papel importante em nossa missão de tornar o futuro dos snacks ainda mais saboroso. Mais uma vez falando de memórias afetivas, de memórias relacionadas aos produtos, relacionados à experiência. Então eles podem perguntar para vocês, como eu falei, quais são suas principais memórias com os nossos produtos, com qual desses produtos você mais se identifica e por quê, que aí você pode traçar até algumas características dos produtos e você pode fazer essa junção de experiências e memórias que você já vivenciou. Beleza? Vamos lá. A missão da organização a gente já leu, depois eles falam aqui sobre a organização, aí eles falam mais sobre produtos, né? São informações mais destinadas a isso. E aí eles falam sobre esse outro ponto aqui que é muito importante. Eles falam aqui, além disso, na Mondelez Internacional, o dia a dia garante que os colaboradores tenham autonomia e exige alta velocidade de aprendizado. Você concorda que isso pode ser perguntado para você? Em relação a algo que você teve que aprender, ou que foi um desafio, uma situação que você teve que criar algo novo, uma situação em que você teve autonomia para trabalhar, você pode ter que contar situações como essa. E se você já tem isso em mente, você pode utilizar quando você estiver se apresentando, quando você estiver contando sobre as suas experiências, que você vai colocar essa parte do teu protagonismo, da tua autonomia de trabalhar, de repente de ter liderado um processo. Você vai poder contar sobre situações em que você se destacou porque você foi aprender uma coisa nova, algo que você não sabia. Então isso é importante para você ir conectando. Beleza? Aí no segundo ele fala, né, os valores da companhia são vividos intensamente pelos funcionários. Olha como isso é importante. Eu estou falando para vocês. Terceiro, o ambiente é informal, despojado e dinâmico. De boa. Os escritórios são coloridos e não possuem baias, para que os times trabalhem em conjunto e se ajudem a conseguir os melhores resultados e sinergias em seus projetos. Um cooperando com o outro, colaborando com o outro, independente da sua área de atuação. E é aí que você vai ser avaliado quando? Na dinâmica em grupo. Eles querem pessoas colaborativas, que ajudem uns aos outros, e não aquela pessoa que acha que tem que liderar para mandar nas outras pessoas. Você precisa trabalhar em conjunto para solucionar os problemas.
beleza? E aí aqui são outras informações que eles passam da empresa, do dia a dia da empresa, que não tem nada que a gente ainda possa retirar de tão relevante quanto essas outras informações. Então, em resumo, o que eu quero trazer para vocês, isso eu já, até esse próprio slide eu já trouxe em outros vídeos, que é o seguinte: você precisa saber contar as suas histórias, os seus objetivos e propósitos de uma forma que esteja alinhada com a cultura da empresa. Você precisa conectar as suas ideias com as ideias da empresa. E isso é uma dificuldade muito grande dos candidatos, não sabem se vender, como é que eu conto a minha história, como é que eu falo sobre desafios, o que eu já fiz, mas eu acho que eu não fiz nada de relevante. Calma, tudo depende da forma como você vai contar aquilo. De repente, para você acaba se enxergando de uma maneira menor do que realmente é e do que realmente você aprendeu e pode colaborar com a empresa. Mas tudo isso é saber contar a história. E é por isso que vários e vários candidatos vêm até mim, viram meus alunos da mentoria, para a gente poder destrinchar todas essas experiências, todas essas experiências e situações vivenciadas para saber contar para os recrutadores. E é aí que entra a minha mentoria. A minha mentoria ela é uma aula individual, personalizada, de 2 horas de duração, onde eu vou entender todo esse perfil, essas dificuldades, vou explicar a forma de avaliação, como você pode criar estratégias, vou te explicar estratégias para você conseguir se destacar nesses processos seletivos. Então, se você está precisando aprender a se vender, a entender como vai funcionar o processo seletivo e como você pode se destacar, eu deixei um link aqui embaixo do meu Instagram, do Instagram dos Segredos do RH, para que você possa entrar lá e falar comigo. E mais uma coisa, quem entrar e falar que viu esse vídeo aqui do programa de estágio da Mondelez vai ter uma condição muito especial, um desconto ainda maior do que as outras pessoas que vêm me procurar diretamente pelo Instagram. Então não perca essa oportunidade, porque é extremamente poderoso o que a gente pode fazer para você ter um desempenho muito melhor nos programas de estágio que você for participar, beleza? E só para terminar, eu queria que você visse só uma prova do quanto isso é poderoso e do quanto isso pode mudar realmente a sua candidatura para esses processos. Oi gente, meu nome é Bianca, eu tenho 23 anos, eu fui aprovada no estágio da Raizen graças à ajuda do Márcio. Com certeza, a consultoria com ele foi fundamental para minha aprovação. Ele ajudou desde o início na formulação da minha apresentação até a saber como me vender, então como destacar os meus pontos fortes para conseguir entrar na Raizen e também ir bem na etapa de dinâmica em grupo e até mesmo nas entrevistas. Eu fui chamada para entrevista com 5 gestores, o que foi uma grande surpresa para mim, e através da consultoria com o Márcio eu consegui me destacar e me apresentar da melhor forma. E com isso veio a minha aprovação. Então eu super indico, é um grande investimento e vale super a pena. Só tenho a agradecer.